companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós. O tema que nos coube hoje trata de um assunto bem interessante do ponto de vista científico, do ponto de vista das relações entre os mundos material e espiritual. Trata-se da união da alma e do corpo. Recentemente, nós acompanhamos pela mídia debates em torno do momento da união da alma e do corpo. Isso aconteceu por conta do desejo de alguns segmentos em oficializar o aborto no nosso país. Então, discussões longínquas e intermináveis foram feitas por vários setores da sociedade, a academia unicista, materialista, os segmentos religiosos católicos, protestantes, espíritas, vários ramos da sociedade, né, a bancada da saúde, do Congresso, todos se envolveram nessa discussão de se o aborto deveria ser descriminalizado ou não, passando pela discussão de quando a alma se liga ao corpo, não com esse nome, mas quando começa a vida no corpo, que nada mais é perguntar, na nossa linguagem, quando a alma se liga ao corpo. Então, alguns segmentos defendiam que a vida começa na concepção, ou seja, a alma se liga ao corpo no momento da concepção. Outros defendiam que a vida começa a partir dos 3 ou 4 meses do feto, quando se forma o tubo neural, ou seja, a estrutura pela diferenciação celular, que vai formar todo o arcabouço do sistema nervoso central e periférico. Então, essa discussão interminável fez com que muitas pessoas pensassem e repensassem o conhecimento que têm sobre a origem da vida. E como nós aprendemos que a vida não é somente algo físico, mecânico, concernente somente ao plano biológico, essa discussão para nós passa por entender o momento no qual a alma ou o espírito se liga ao corpo. E Allan Kardec não poderia deixar de perguntar isso aos espíritos superiores. Está lá na questão 344 de O Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se liga ao corpo? E os espíritos são muito claros quando eles definem. A união começa na concepção, porém, só é completa por ocasião do nascimento. Então, lá na concepção, ou seja, no momento onde o espermatozoide, a célula masculina, se liga ao óvulo, a célula feminina, há ali uma ligação não somente de troca, de ligação de material genético, material biológico propriamente dito, como também a troca de vibrações espirituais, criando um mecanismo que vai ligar o espírito àquela célula-ovo que imediatamente vai começar a se dividir, formando o novo ser. O espírito, então, nesse instante, a alma, né, porque já está ligado a um corpo, ele fica ligado a essa célula por um laço fluídico. E esse laço vai começar a se estreitar cada vez mais conforme a gestação evolui, de modo que, no momento do nascimento, aquele espírito já está ligado àquele corpo. O processo reencarnatório, digamos assim, irá continuar, porque não é imediatamente a partir do primeiro choro que o espírito tomou plena posse daquele corpo. Significa que aquele laço que foi ligado no momento da concepção foi encurtando, 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 e o espírito está ali ligado ao corpo e vai
começar a se assenhorear daquele corpo, né? Como nós, quando compramos o equipamento novo e começamos a ler o manual, né, aos pouquinhos, né, e como se mexe nessa tecla, como se mexe, o espírito vai começar a se assenhorear daquele corpinho que ele recebeu ali e aprender como lida com ele, tudo de novo, como se mexe com ele. E a fase da infância, início da adolescência, vai ser o período onde ele está ainda ajustando, né, o manual de controle daquele novo instrumento que ele recebeu. Mas, doutrinariamente, para a gente formar a posição, a alma se liga ao corpo no momento da concepção, e o laço fluídico vai se encurtando à medida que a gestação vai acontecendo, e o nascimento marca o momento em que o espírito, a justaposição se deu de maneira o mais completa possível naquele momento. Essa união é definitiva? Kardec continua perguntando. É definitiva a união do espírito com o corpo? Desde esse momento da concepção, ele quer saber o seguinte: se o espírito houve lá a fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide com o óvulo, houve a fecundação daquele óvulo e o laço fluídico está ligado lá, ligando o espírito, que estava no plano espiritual, na erraticidade, né, ao corpo. Essa união é definitiva? Será que, no momento ali, o espírito pode dar um medo nele e ele desistir? Pode sair? Aí os espíritos respondem: é definitiva essa união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Não pode acontecer de dois espíritos estarem de olho naquele óvulo que vai ser fecundado ali e travar-se uma luta. Não, eu quero ir o mais forte ganhar. Isso não aconteceria. Então, essa união é definitiva no sentido de que aquela fecundação que aconteceu ali estava destinada a receber aquele espírito. Aquilo havia sido programado adredemente, antes de tudo. Não é definitiva nesse sentido, mas pode acontecer, os espíritos falam, de que o espírito se arrependa, digamos assim, aconteça alguma coisa que faça com que aqueles laços, que estão tanto quanto frágeis, se rompam. Aqui cabe a gente começar a analisar, e os espíritos, André Luiz e demais, os espíritos, através do Divaldo, também falam sobre isso, analisar isso com propriedade maior. A gente vai, mais à frente, falar um pouco sobre isso. Porque, no momento da concepção, o espírito não está lúcido totalmente. Ele passa por todo um processo que André Luiz narra muito bem, e a gente vai ver, não com todos os detalhes, porque demandaria um tempo maior, mas a gente vai ver como é esse processo. Então, o espírito está ali, não está em plena posse da sua lucidez. Ele está num processo semelhante àquele processo da perturbação espiritual que acontece quando o indivíduo sai do corpo pelo momento da morte. Então, essa questão de o espírito estar ali, eu me arrependi, eu quero sair daqui, isso não é assim uma coisa consciente. O que pode acontecer, e a literatura vem narrando isso, é que, por conta das vibrações pesadas que o espírito traga do seu passado, da sua consciência de culpa, ou por conta de situações daqueles que o recebem como pais, essa manutenção, a manutenção desse laço espiritual, que é frágil ainda, uma coisa complexa, frágil, essas vibrações negativas, dissonantes, podem fazer com que esse laço se rompa. E aí a gravidez, a gestação não vai a termo e é interrompida. É quando ocorrem os abortos espontâneos. Isso ocorre muitas vezes por imperfeição da matéria, como os espíritos falam, por problemas fisiológicos simplesmente, que são, por outro lado, provas para os pais, para os envolvidos. O indivíduo que tem um gênero de prova, não só a mãe, quanto o pai, quanto a própria família que se envolve, que passe por um desafio nesse campo, vai se ver a braços com essas situações, de a esposa não conseguir levar a termo a gestação, embora todos os investimentos médicos, espirituais, de passe, de oração, de tratamento, isso
é prova para os pais, já que nada acontece sem uma necessidade. Nenhum sofrimento é destituído de uma finalidade. Prova para os pais e ali aquele corpo não estava fadado a ter um espírito e essa gestação ser levada a termo. Qual é a utilidade dessas mortes prematuras? E aí os espíritos lhe respondem a Kardec, muitas vezes prova para os pais e também para aquele espírito que aproveita, de certa forma, aquele período breve que ficou ligado àquele corpo. O espírito sabe, previamente, que o corpo que ele escolheu vai ter probabilidade de viver? Aí os espíritos respondem, algumas vezes sabe, mas não é por isso que eles escolhem. Se for por isso que eles escolhem, significa que está fugindo da prova. O espírito resolve escolher um corpo que só vai durar 2 meses. Está fugindo da prova. É o que Kardec pergunta aqui nessa questão. Quando, por algum motivo, essa encarnação falha, houve a união da alma e do corpo. O espírito se ligou pelo laço fluídico no momento da concepção, da fecundação do óvulo. Por algum motivo desses que nós falamos, por serem frágeis os laços e se romperem, ou por ser uma prova para os pais ou para o próprio espírito que aquela gestação não chegaria a termo. Quando, por qualquer desse motivo, falha essa encarnação, a gestação não é levada a termo e o espírito, a criança não nasce, para deixar a linguagem bem clara, imediatamente ele pode assumir um outro corpo. E aí os espíritos falam, nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, não necessariamente houve um aborto espontâneo, o espírito se desligou daquele óvulo fecundado, daquela célula-ovo que começou o seu processo de divisão. Não necessariamente, imediatamente, ele vai encontrar um outro e vai reencarnar. Há uma programação estabelecida, até porque André Luiz é quem nos esclarece isso muito bem. Ele vai mostrar que a reencarnação é um processo muito complexo. Ele chega a comentar, num trecho, como é complexa a oportunidade de renascer. E é, de fato, um planejamento, uma coisa muito complexa, o que faz a gente valorizar o nosso corpo físico, valorizar essa oportunidade de estarmos aqui. Alguns de vocês já imaginaram qual foi o trabalho do mundo espiritual para programar a nossa reencarnação? E aí a gente recorda que Jesus, certa feita, falou que se a tua mão, se os teus olhos, se os teus pés são motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os ao fogo, porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, do que ir com todos eles com o corpo completinho para o inferno. Todo mundo lembra dessa passagem, que Mateus narra como referente ao Sermão da Montanha, e Lucas também narra essa passagem. Já foi discutido aqui, no momento onde se lê o Novo Testamento. Então, quando a gente começa a analisar isso, isso tem uma relação com a programação reencarnatória. Porque a gente está falando aqui, escolher o corpo, escolher o corpo. Como é que se escolhe o corpo? Será que a gente entra numa sala e vê um monte ali, eu quero aquele, eu não quero aquele? E aí a gente escolhe os mais bonitos, os mais perfeitos. E aí quem fica por último, né, porque é retardatário, aí só acha umzinho, né, as sobras, meio assim, tortinho, com uma perna maior do que a outra, um olho que não funciona muito bem, um rim que já não está lá dando jeito. Será que é assim? Não, não é assim. Essa escolha é feita com caracteres muito complexos. Então, o espírito não escolhe o corpo porque esse vai durar mais ou esse vai durar menos. Se ele estiver fazendo isso, é porque ele não tem condições de programar a sua reencarnação. E aí os mentores não deixam ele programar. Alguém programa por ele. Porque a reencarnação é algo tão complexo e valioso que não dá para ficar perdendo oportunidade de reencarnação. Então, tem todo um mecanismo, uma organização complexa para se falar
de reencarnação. Mas, didaticamente, vamos dar conta do Livro dos Espíritos, porque Kardec precisava saber disso. Então, Kardec foi quem aprofundou, né, a lente para entender todo esse mecanismo. Mas não dava para entrar em detalhes aqui neste momento. E aí coube aos continuadores, André Luiz faz isso muito bem, narrar os detalhes. Então, vamos ser didáticos. Vamos ver o que Kardec perguntou e depois a gente entra nos detalhes. Eu estou adiantando porque é um assunto bem interessante. Então, não necessariamente, imediatamente, o espírito saiu de um, entra no outro. Pode ser que sim, pode ser que não. Se já estiver programado anteriormente, sim, uma reencarnação mínima de 4 meses, onde a criança não vai chegar a nascer, e imediatamente vai ser programada uma outra. Isso acontece em alguns casos. Por exemplo, em Memórias do Suicida, Ivone Pereira narra casos de suicidas onde eles chegam ao plano espiritual com um organismo perispirítico tão destroçado, dependendo do gênero de morte que se impuseram a si próprios, que mesmo as cirurgias espirituais, que são feitas no mundo espiritual pelos hospitais especializados, não dão conta de consertar o perispírito. Impingiriam dores muito grandes ao espírito. Então, o plano espiritual programa uma reencarnação breve para consertar o corpo, digamos assim. Então, aquele espírito que traz o perispírito todo estilhaçado, né, por gênero de morte, onde eles se jogaram de altos prédios ou explodiram em determinadas situações. Então, consertar ali daria ao espírito muita dor. Então, o plano espiritual programa uma reencarnação breve ali, onde ele vai desaguar no corpo físico aquelas mazelas e vai meio que... O corpo físico não é... O perispírito não é a forma que elabora a forma, que é o corpo. Então, o perispírito, como forma, vai elaborar aquela forma que vai ficar meio desfeita, porque o perispírito está destroçado. Mas nós já aprendemos que a matéria também exerce influência sobre o espírito. Aquela constrição material vai ajudar aquela troca de energias e, mais ou menos, a adequação daquele perispírito. Então, a reencarnação não vai a termo e, imediatamente, o espírito reencarna numa outra, trazendo as marcas do seu ato insano, mas em condições compatíveis com a vida na Terra, o que antes não estaria dando para ser. Então, são mecanismos que Kardec enuncia aqui, e a gente vai ver mais à frente nos outros livros como os espíritos detalham. Então, Kardec continua perguntando, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é mais possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Será que algum de nós, já em algum momento, deplorou a escolha que fez? Eu não deveria ter escolhido essa prova, eu não deveria ter escolhido essa dificuldade tão grande. Aí ele fala assim, você pergunta o quê? Os espíritos falam para Kardec, se como homem ele se queixa da vida que tem, se desejaria que essa vida fosse outra? Sim. Quantas vezes nós deploramos a vida que temos, desejaríamos ter uma outra vida? Pensando na questão puramente material, como homem, como ele fala. Se arrepende? Não, porque intuitivamente ele sabe que foi a escolha que ele fez, porque era necessário para ele aquela escolha. Quando acontece dele não aceitar totalmente essa escolha e não compreender, mesmo tendo intuitivamente a ideia de que foi uma escolha que ele fez, é que ele recorre ao suicídio, que é o que vínhamos falando mais anteriormente. O que acontece com o espírito nesse intervalo entre a concepção, lá no momento da fecundação, e o nascimento? Onde é que está esse espírito? Está lá na barriga da mãe, encolhidinho? Está no mundo espiritual, em algum lugar? Está do lado, andando? Onde é que está? Goza o espírito de todas as suas faculdades? Kardec pergunta. Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache nessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Quando a gente for estudar Missionários da Luz, de André Luiz, a gente vai ver a reencarnação de um personagem muito conhecido, o Segismundo, exato.
E a gente vai ver como é esse processo reencarnatório, que passa por miniaturização do perispírito. Então, não necessariamente o espírito está ali dobradinho, pequenininho, encolhidinho, no ventre materno. Ele está ligado ao corpo espiritual, mas ao feto, perdão. Mas dependendo do nível de consciência do espírito, de lucidez do espírito, ele pode estar gozando de determinado grau de lucidez, determinado grau de consciência, e pode estar em alguma região do mundo espiritual, aguardando o momento do laço se estreitar um pouco mais, pode estar no ambiente comum dos pais. Então, isso vai se dar de acordo com o grau de lucidez do espírito que está ligado àquele corpo. Recentemente, nós temos, no grupo de estudo que eu coordeno lá no Regeneração, na outra casa espírita, e que faz treinamento mediúnico, temos uma gestante. E, como o treinamento mediúnico é um grupo já adiantado, já tem 5 anos de estudo da doutrina, então ninguém mais treina, todo mundo já é médium seguro, o treinamento já tem uma facilidade, né? E existem determinadas comunicações que são difíceis no campo da psicofonia. E essa mãe estava preocupada com o filhinho dela que está ali no ventre dela. Será que o meu filho está aqui assistindo a essa reunião de desobsessão? Será que eu vou precisar me afastar da reunião mediúnica para o meu filhinho que está aqui não assistir essa situação toda? Aí nós vamos analisar o caso em conjunto. Se você trouxesse o seu filho para cá, para o centro espírita, o filho que já está encarnado, ele ia ficar nessa sala assistindo a reunião de desobsessão? Não iria ficar. Nós iríamos providenciar uma salinha para ele, com material para ele estudar, dependendo da faixa etária, alguém para tomar conta. Então, você acha que o plano espiritual ia permitir que seu filho estivesse aí assistindo tudo isso? E mais, o grau de lucidez desse espírito dá a ele condições de entender o que está se passando? Mas no campo das vibrações, ele está submetido às vibrações do ambiente? Então, são questões que naturalmente surgem, né? São coisas naturais. E aí a gente analisa à luz da razão. Se no plano material teríamos condições de isolar a criança para que não participasse daquele ambiente que ela não compreende ainda, que pode lhe ser prejudicial a determinado ponto de vista, com mais segurança ainda o plano espiritual providenciaria que aquele espírito não estivesse ali no meio daquela vibração, no meio de todo aquele tratamento. Então, são coisas que remetem a gente a analisar quais são os detalhes dessa preparação. Sabemos o momento da união da alma e do corpo, mas o que acontece antes do espírito nascer? Onde é que fica esse espírito? Como foi a preparação? E, a respeito disso, a gente passa para ler o livro Missionários da Luz. É de extrema importância que vocês leiam os 2 capítulos 12 e 13, que trata de todos os detalhes da preparação de uma reencarnação, de um processo reencarnatório. Missionários da Luz é o 3º livro da chamada série André Luiz, onde André Luiz, um médico desencarnado, que está em uma colônia espiritual, que foi resgatado das regiões inferiores e passa da condição de ajudado nessa colônia a colaborador, está participando, assistindo um processo reencarnatório. Então, lá na colônia espiritual, ligado ao Ministério do Esclarecimento, tem o Departamento de Planejamento das Reencarnações. Então, nós vamos ver lá uma cena onde está André Luiz e Alexandre passeando pelos corredores do Ministério do Esclarecimento, quando um amigo aborda o Alexandre e fala assim: quero te falar um assunto muito sério. Lembra-se do nosso companheiro Segismundo? Sim, me lembro. Sou grato a ele por muitos favores que ele me fez. Éramos amigos. Uma conversa fraterna no mundo espiritual. Pois é, Segismundo vai precisar reencarnar. Você sabe dos débitos dele do passado. Foi lamentável. Todos nós acompanhamos a queda do nosso amigo. Precisamos ajudá-lo. Nós precisamos ajudá-lo. Está tudo programado para a reencarnação dele, mas tem um problema. A família não quer receber, o pai não quer receber. Então, nós precisamos ajudar, porque Segismundo precisa dessa oportunidade. Alexandre, não, conta comigo, eu vou ajudar sim, farei tudo que for preciso. Segismundo é meu amigo e tudo. Aquela conversa fraterna no mundo espiritual, como aconteceria aqui. Aí André Luiz fica intrigado, né?
Como é que é essa programação? Programar reencarnação? Eu tenho muito conhecimento de embriologia, mas nunca soube que reencarnação fosse assim, coisas que programam. Vou pedir para acompanhar. E aí é interessante a gente ver que André Luiz fica assim meio como a gente, envergonhado de pedir um favor assim diretamente. Aí, ele, ao invés de pedir, ele chega para Alexandre e fala assim, deve ser muito interessante, né, acompanhar o processo de reencarnação. Só para o Alexandre, que é o instrutor, convidá-lo. Aí, Alexandre fala, para você, que foi médico, vai ser muito interessante. Vamos lá, que eu vou te levar para conhecer. Era tudo que ele queria, né? Aí está lá o Alexandre, né, com o André Luiz, nos corredores do Ministério do Planejamento da Reencarnação. Vamos que eu vou te apresentar um amigo. Aí ele é apresentado lá, o amigo que começa... Não, aí ele vê nos corredores um monte de gente passando, né, com mapas, com desenhos de corpo, com umas coisas escritas, todo mundo preocupado. Não, assim, quem são esses? Conversando, preocupado. Quem são esses? Aí Alexandre explica. Alguns são espíritos que estão intercedendo por outros. Tem amigos que estão nas regiões difíceis do mundo espiritual, estão sofrendo, e estão aqui intercedendo pela reencarnação deles. Então, estão fazendo planos. Olha, ele precisa reencarnar numa família assim, ele tem que ter o gênero de prova tal. É bom que ele fique junto do fulano, porque ele precisa ajustar os laços. Não, mas vai ser difícil. Então, chama fulano para reencarnar, porque já tem uma evolução, vai ajudar a segurar a situação quando estiver difícil. Alguns estão programando, e outros, são os técnicos da reencarnação, estão com os mapas, anotando, olha, ele vai precisar aqui ter um probleminha no coração. É para poder ele maneirar um pouco, porque ele é muito agitado. Esse vai ter que ter um problema na perna, porque é bom para ele. Esse aqui vai ter que ter um problema na tireoide, porque se vier muito bonita, vai falir de novo. Então, na tireoide, que ela vai vir gorda, vai vir assim, fora dos padrões materiais de beleza, né? Então, isso vai ser bom. Então, eles todos preocupados, né, com a reencarnação. André Luiz fica assim, né, maravilhado, né, com aquela situação. Aí ele fala, mas essa não era a maior surpresa. Quando eu entro numa sala ampla, eu olho vários corpos, assim, material transparente, translúcido, que a gente via completamente nítido, os sistemas funcionando, brilhando, as artérias, as veias, as glândulas brilhando ali, o aparelho genésico, corpos femininos e masculinos. E, em algumas bancadas, eu vejo técnicos segurando determinados órgãos, uns manipulando lá um molde de coração, um molde dos rins. E aí ele começa a ficar, parece que eu estou num laboratório anatômico dos moldes daquele que eu conhecia quando eu estava na academia. E aí chega o Manassés. O Manassés eles estão programando algumas reencarnações, mas tem 3. Tem 4 interessantes que a gente pode se fixar para ver esses detalhes da união da alma e do corpo. Então, o Manassés chega e agradece, né? Olha, eu estou muito feliz, eu estou confiante que eu vou reencarnar e vou vencer, porque eu já vi o molde do meu corpo. Porque como é que acontecem essas reencarnações? Vamos abrir um parêntese aí. Todas as reencarnações são programadas? Não necessariamente com esse grau de complexidade. Existem reencarnações compulsórias. O espírito reencarna e nem sabe. Sabe quando você dorme muito cansado num lugar e depois você dorme fora de casa? E aí você foi, por uma circunstância, teve que dormir na casa de um amigo, alguma coisa assim, sem aqueles detalhes do seu ritual de dormir na sua casa. Aí, de manhã, você acorda e está meio assim, onde é que eu estou mesmo? E aí você lembra, eu dormi na casa do fulano, etc. E tal. Então, tem reencarnações que são assim, compulsórias. O indivíduo nem sabe que reencarnou. Dá uma folguinha ali, o plano espiritual programa tudo, pega e manda, e o indivíduo reencarna. Ele chega aqui no mundo material meio assim, distraído, até tomar pé da situação, né? Reencarnações compulsórias. Dessas reencarnações compulsórias, muitas acontecem por intercessão. Você é um espírito que já tem determinado conhecimento e moralidade, está no mundo espiritual, e vê que um amigo seu, um ente muito querido, está lá nas regiões inferiores sofrendo, vítima dos perseguidores, da obsessão. E aí você imagina, uma reencarnação seria bom para ele, né? Porque ele vai se libertar do jugo dos obsessores que o perseguem, vai se libertar um pouco da consciência de culpa por conta da lei do esquecimento, vai ter novas oportunidades de progredir em contato com o bem, com os amigos que vão ajudá-lo. Mas ele não tem mérito nem para pensar nisso, nem identifica isso, está muito comprometido. E aí você, que já tem uma certa iluminação,
intercede pelo seu afeto e programa a reencarnação dele. Para ele é compulsório, ele nem sabe, mas você intercedeu. E quando você intercede por alguém, você fica sendo o credor daquele alguém, não é? Você é o fiador. Você chega aos espíritos superiores, né, que trabalham em nome de Deus, e fala: eu estou me comprometendo de que ele vai aproveitar a oportunidade. E aí haja trabalho, né, que você tem que pedir a um para vigiar, pedir o outro para auxiliar, para intuir, para inspirar. Quantos de nós estamos aqui por intercessão de amigos maiores? Quantos de nós já falimos muito no passado, mas alguém falou: não, mas ele vai ter chance, ela vai ter chance nessa encarnação, conhecendo o Espiritismo. Não é possível que, conhecendo o Espiritismo, ela vá falir de novo. Então, vou interceder por ela. E aí, depois, eles ficam lá tendo o maior trabalho para nos inspirar, para colocar no nosso caminho pessoas que possam nos lembrar da nossa missão, porque eles se comprometeram, né? Então, acontece mais ou menos assim, as intercessões, né, que fazem com que as encarnações sejam programadas. Quando o indivíduo tem conhecimento, mas não está ainda iluminado, está meio que ainda pendente no campo da moralização. Quando o indivíduo tem conhecimento, ainda não está totalmente iluminado, mas tem boa vontade, perseverança e sinceridade, ele pode ajudar na programação. Então, vamos imaginar que nós não estamos com a razão tão iluminada ainda, né? Temos alguns conhecimentos das encarnações anteriores, mas temos ainda as nossas dívidas do passado. Mas temos boa vontade, temos perseverança. Dessa vez, nós vamos aproveitar a reencarnação. E somos sinceros no nosso propósito. Então, a gente pode, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, programar a nossa reencarnação. E aí a gente programa desde detalhes do gênero de vida, onde vai nascer, no meio onde vai nascer, como a constituição física, o vaso físico, o corpo físico, como será esse corpo. E aí, no livro, a gente vê uma série de detalhes importantíssimos que contrariam as noções, muitas vezes, mesquinhas que temos aqui, vinculando muita importância à aparência física, a determinadas circunstâncias que, como espíritos, nós deixaríamos de lado para ter a nossa oportunidade de iluminação. Então, essas reencarnações podem ser programadas assim. E quando os espíritos já estão naquela situação de completista, que eu vou explicar o que é, eles podem definir tudo. O que é um completista? Um completista é alguém que programa a sua reencarnação para ficar mais ou menos 70 anos. E ele cumpre os 70 anos. Raríssimos são os espíritos que conseguem ser completistas, como diz Alexandre aqui para o André Luiz. 20%, muitas vezes, da leva que reencarna em determinado período, consegue voltar na condição de completista. O corpo foi programado para render 100%, e aí ele aproveita 20%, porque os 80% ele estraga. Nos desmandos da consciência, na leviandade, na desvalorização da vida, ao estragar o corpo físico. Quando o indivíduo consegue voltar na condição de completista, para ele pode tudo, entre aspas, né? Ele pode programar a sua próxima reencarnação. Porque o indivíduo que retorna como completista significa que ele já adquiriu um cabedal enorme de conhecimento e moralidade, né? E sabedoria. Então, ele chega lá e fala: não, mas eu quero reencarnar assim mesmo, porque eu consegui cumprir a minha programação, mas eu tenho lá uma que foi filho meu, uma que foi esposa, uma que foi esposo, que não conseguiu, e eu quero voltar para ajudar de perto. Então, me permitam reencarnar. E aí ele programa tudo, desde questões do corpo físico, quanto questões do meio ao nascer. Ele pode ir nesse local, no planejamento das reencarnações, e fazer um molde lá de como ele quer o seu corpo. E aí, André Luiz fala assim: então os completistas devem escolher os melhores corpos, né? Aí o Alexandre e o outro instrutor lá falam: não, eu nunca vi nenhum completista que voltou e que pedisse as melhores facilidades no campo da forma física. A maioria pede situações que vão desligá-lo dos chamamentos materiais, que não vão fazer com que eles tenham tanta facilidade material, que sejam
pedem para diminuir o magnetismo pessoal, para não ser aquela pessoa que todo mundo convida para todas as festas, as reuniões sociais, que acaba se enchendo de tanto compromisso material que não tem tempo de fazer a sua renovação íntima. A maioria que eu vi pede para vir com possibilidades limitadas. São os anônimos do mundo, que passam pelo mundo sem nenhum lastro material. São nem conhecidos, nem observados, mas que voltam com imenso lastro espiritual. Então, os completistas são aqueles que já passaram pelo departamento, fizeram o seu molde lá, a programação, e conseguiram cumprir a sua programação. E aí tem lá o caso do Manassés. Eles estão lá envolvidos com vários casos. Tem o caso do Manassés. O Manassés chega com o mapa dele e chega para o instrutor e fala assim: eu estou muito feliz com o corpo que eu recebi, eu acho que dessa vez eu vou conseguir reencarnar e cumprir o meu tempo, quitar os meus débitos, eu estou muito seguro. E aí eles falam: não, nós vamos te ajudar, vamos estar aqui vibrando por você. Aí ele fala: olha, quero agradecer muito o defeito na perna. Isso aqui, aí ele mostra o mapa. Ó, esse defeito na perna, para mim, vai ser o máximo. A minha perna vai vir lá meio troncha, eu vou ter uns problemas na minha perna. Vai ser um antídoto à minha vaidade, porque no passado eu falei por causa da vaidade. Então, eu quero agradecer. Imagina alguém agradecendo lá porque vai reencarnar com um defeito na perna. Porque tem um nível de consciência sabendo como é que ele precisa para chegar aqui. Então, quando a gente fica reclamando, não é para reclamar, é para lembrar, tem uma finalidade. Eu pedi, ou eu fui ajudado pelos mentores, ou alguém intercedeu por mim e sabe o que foi programado. Tem também a Anacleta. Os nomes são assim, aqueles bem interessantes, né? É para que ninguém confunda com a Nilska, o Rogério, o João Luiz, né? Então, são nomes que não vai ter coincidência para não achar. Está vendo? Olha só, foi programado, né? Então, tem a Anacleta. A Anacleta é uma mãe que faliu por excesso de amor, entre aspas, aos seus 4 filhos. Ela achava que amar era liberar todos os desmandos. Então, ela criou 4 filhos irresponsáveis e, quando ela chegou no mundo espiritual, viu que nenhum deles conseguiu aproveitar a reencarnação e se arrependeu por conta do erro cometido. Então, ela trabalhou 30 anos no mundo espiritual, programando, conseguindo mérito para programar essa encarnação. Lembra que nós dissemos? Nem todo mundo pode chegar lá no departamento de planejamento e falar: eu quero esse corpo, eu quero um defeito aqui, eu quero ser lindo aqui. Só quem tem mérito, quem tem conhecimento adquirido, boa vontade, perseverança e sinceridade. Então, ela trabalhou 30 anos no mundo espiritual para conseguir esses méritos. E aí ela estava lá programando a reencarnação dela e dos 4 filhos, felicíssima, com medo, porque a reencarnação é uma coisa preocupante, né? Nós temos medo de desencarnar. E quem está desencarnado programando a reencarnação tem medo de reencarnar, porque vai esquecer do passado, vai ser chamado a falir, né? Passar por provas. O mundo material é muito difícil, né? A gente dá conta das situações materiais sem se comprometer, os chamamentos são muitos, mas ela confiante na ajuda dos mentores que estavam lá programando, lá em nosso lar, a reencarnação dela. Então, ela fala... aí, quando alguém apresenta, essa é uma irmã de muitos méritos, ela fala: não é mérito, é obrigação. Eu fali no passado, então eu tenho a obrigação de, mais rapidamente, reunir esses meus 4 espíritos afins, essas 4 entidades. Então, como ela conseguiu? Aí o André Luiz pergunta: você conseguiu fazer do jeito que você programou? Ah, sim, eu consegui mérito para programar a minha reencarnação e dos meus 4 filhos do jeito que eu programei. Está aqui o mapa do meu corpo físico. Eu só queria que vocês mexessem um pouco na minha tireoide, porque eu não quero vir muito bela, com um corpo muito bem organizado, não. Quero ter dificuldades, para eu não esquecer da minha prova. E aí o Alexandre fala, o amigo espiritual que está lá passando os detalhes para Alexandre, e que está junto com o André Luiz, fala: a nossa irmã vai receber 2 filhos como deficientes mentais, o terceiro como paralítico, e a 4ª vem ajudá-la. Só que a 4ª que vem ajudá-la tem uma série de problemas de retificação do passado também. Consciência culpada, dificuldade, mas é a melhorzinha dos 4, que vai ajudá-la a lidar com os 2 deficientes físicos, 2 deficientes mentais e um paralítico. E foi ela que programou.
Porque são espíritos com um nível de responsabilidade capaz de saber, eu preciso disso para progredir. Isso é uma lição para a gente, não é? Que a gente está aqui, graças a Deus, com facilidades, uns mais, outros menos, mas nada que nos impeça de vir até aqui, e foi o que a gente programou para a gente. Ou porque a gente já tem mérito suficiente, não precisa de nada mais grave, ou porque ainda não tem condições de suportar provas mais difíceis, porque, às vezes, acontece isso. O espírito quer, não, eu quero tudo de uma vez. Eu quero vir surdo, mudo, cego, coxo, porque eu sou muito endividado. Aí os mentores falam, não, você não vai conseguir. Você vai falir de novo. Vai com calma. Vem só míope dessa encarnação. E aí, depois, você vai pagando aos poucos, porque, se vem uma carga de problema muito grande de uma vez só, você não consegue, você desespera e recorre ao suicídio por fracasso, né? Não é completista. Então, o Ministério, o Departamento de Planejamento de Reencarnações tem um trabalho imenso nisso. Mas vamos focar agora na reencarnação do Segismundo. Segismundo, né, foi o móvel da entrada de Alexandre em cena, porque foi um pedido para ajudar o Segismundo. Segismundo, na outra encarnação, tinha 2 amigos, o Adelino e a Raquel. O Segismundo se apaixonou pela Raquel, que era esposa do Adelino. E aí desencaminhou a Raquel e matou o Adelino, assassinou o Adelino. A Raquel, no decorrer da situação, por conta da consciência de culpa, da obsessão e tudo mais, acabou na prostituição. Olha aí o drama reencarnatório, né? E o Segismundo foi responsável. O Segismundo passou por toda a situação de prova, expiação, etc., e começou a se reabilitar perante as leis divinas. Então, a gente vai ver que, nesse momento, o Segismundo já está há 100 anos em nosso lar trabalhando, se superando, adquirindo mérito, se tornou um trabalhador muito amigo de todo mundo tem tem débito, tem dívida de gratidão. Quando a gente vai ver lá, a gente diz, não, nós vamos ajudar o Segismundo, tem uma dívida de gratidão com o Segismundo. Mas Segismundo tem ainda essa marca na sua consciência, na consciência divina. Porque uma coisa é você reparar os débitos adquiridos perante a lei divina. Isso ele reparou. Ele quitou lá, deve ter tido reencarnações expiatórias, deve ter sofrido no umbral, né? Já está reabilitado. Mas ele precisa se reabilitar perante a consciência desses que foram falidos por culpa dele, por responsabilidade dele. E aí nós vemos novamente reencarnados a Raquel e o Adelino há 4 anos casados, já com um filho, e o Segismundo vai ser o segundo filho deles 2. E o plano espiritual está programando a reencarnação. Segismundo está morrendo de medo, porque o Adelino, embora não lembre, não saiba, né, vai sentir, está com medo de fracassar de novo, né, de criar uma desavença com o futuro pai, e por conta daquela que vai ser a sua mãe, morrendo de medo, e o Adelino não quer, de jeito nenhum, recebê-lo. Então, o que o plano espiritual faz? Faz reuniões no mundo espiritual e leva ele. Aí ele é apresentado. Quando Adelino o vê, Adelino em desdobramento do sono, reúnem todo mundo, todos os corpos dormindo, e eles são levados. Quando Adelino o vê, volta correndo para o corpo e acorda. Não quer nem ver. E aí acorda dizendo, tive um sonho horrível com alguém que me perseguia, que eu lembro dele não sei de onde. Então, a situação está assim, por isso que eles pediram ao Alexandre. Então, eles vão todos lá. Então, tem 2 cenas que se desenrolam. No mundo espiritual, lá no Departamento do Planejamento das Reencarnações, eles estão programando o corpo de Adelino, que vai ter uma sequela no coração, para lembrá-lo, como espírito, de que foi a facada no coração do Adelino que fez com que ele desencarnasse. Então, Segismundo vai nascer com um problema no coração que vai ser compatível com a vida. Se ele viver uma vida regrada, ele não vai ter problema nenhum. Mas vai ter lá a marquinha que ainda a consciência ainda acusa, a sombra que ainda acusa. E eles começam a fazer reuniões, levando todos em desdobramento, Adelino, Raquel e Segismundo, para eles irem se acostumando. Então, vão fazendo. Isso acontece conosco.
Então, ó, vamos ver lá, cadê ela, a pequenininha lá, recém-reencarnada? Tem outra pequenininha aqui, recém-reencarnada, que não está aqui no ambiente, a filha da Verônica, né? Como é que deve ter sido essas reencarnações aí? Como é que foi o planejamento? Quem é esse espírito? São indagações que a gente faz, não é? Então, eles vão sendo levados durante o entendimento. Até que Adelino aceita, vamos resumir, né? Adelino aceita. Os espíritos falam, não, nós vamos te ajudar, você vai aprender a amá-lo, nós vamos estar sempre presentes. O Segismundo se compromete a não mais fazer aquilo, a ser um amigo para ele, a reconquistar a amizade dele. Tudo lindo, maravilhoso. Raquel, né, que vai ser a mãe, fala que vai ser a mãe dele, vai educá-lo para que nunca mais ele fale, aquela coisa linda de sempre. Aí, então, vamos lá programar a reencarnação do Segismundo. Aí é que é interessante, que vocês têm que ler, porque não dá para dar detalhes assim. O capítulo é grande, mas vocês lendo, vocês vão achar Missionários da Luz, capítulos 12 e 13. E aí começa o processo. Segismundo entra numa câmara, com medo, e todo mundo, não, Segismundo, a gente vai te ajudar, a gente vai te visitar lá durante o desdobramento, a gente vai trazer você aqui, vamos programar reuniões, porque nós somos seus amigos, você vai conseguir vencer no processo reencarnatório, vai voltar como completista. E aí é interessante que, quando o Manassés reencarna, eles falam assim, é o outro, né, que eu estava falando, vá e trate de não voltar aqui antes dos 70 anos, porque foi a programação que ele fez. Então, os espíritos falam, fica por lá, não volta agora não, cumpre a sua tarefa. Olha como é que é valorosa a oportunidade de estarmos aqui, cuidar do corpo, né, não apressarmos a nossa reencarnação. E aí eles começam um processo, fazem uma prece, né, orações, todo mundo vai lá, tipo quando a gente vai viajar, né, e vai, olha, nós estamos com você, estamos torcendo, vamos orar a Jesus e tudo. Começa para Segismundo o processo de miniaturização. Como é que é isso? Segismundo, lá no mundo espiritual, está com a forma adulta, né, a forma humana que o perispírito guarda, provavelmente da última encarnação dele, da que eles conheciam. Ele começa a se miniaturizar, ele entra lá numa câmara e começa a ficar pequenininho. Aí começa a ficar com um pensamento confuso, perturbado, porque tudo que ele pensa, sabe, precisa ser meio que compactado. Quem sabe usar computador sabe do que eu estou falando. Você tem que zipar, não é? Tem que compactar arquivos que são grandes demais para você conseguir mandar por e-mail ou para caber em uma mídia. Então, os pensamentos dele começam a ficar compactados, né? Ele vai guardando aquilo lá, ficam embotados, ele começa a passar por um estado de perturbação, e, durante todo aquele estado de perturbação, os espíritos estão ali dando força a ele, nós estamos aqui para que ele guarde essa lembrança de proteção, e aí acontece o processo de miniaturização. Lá na câmara onde ele está, ele vai ficando pequenininho, 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 e aí ele é conduzido pelos amigos espirituais. Enquanto isso, no lar de Adelino e Raquel, precisa haver paz. Por conta dessa situação de ele não querer mais um segundo filho, porque sabe quem é o segundo filho, e ela querendo, porque aquele chamamento, né, a responsabilidade, eles estão brigando muito, não estão encontrando paz no lar. E é necessário paz. Então, os espíritos, um outro grupo de espíritos está lá na casa da Raquel e do Adelino, induzindo a paz. Aí induz eles a fazerem o culto no lar, no culto do lar, induz aquele clima de romance no final, né, de amor, de lembrança das caracteres positivos de cada um, para que eles fiquem em paz, façam as pazes. E aí, quando eles fazem as pazes, né, no quarto, né, nos aposentos íntimos deles, eles estão lá numa relação normal de casal, né, na vida deles normal, cotidiana, os amigos espirituais guardando a porta do lar para que não haja interrupção dos espíritos perturbadores, e aí cabe um parêntese rápido por conta da hora. E aí os espíritos informam, nas relações sexuais pautadas pelo amor e pela responsabilidade, há todo o amparo espiritual para que entidades das trevas não se aproveitem da situação, porque a gente sabe que existem vampiros do sexo que se aproveitam das condições dos encarnados para alimentar as suas viciações. Naquele momento ali, era uma coisa normal, de acordo com as leis divinas, baseadas na lei do amor, e o plano espiritual guarda ali, e também não invade o ambiente íntimo deles, né, os aposentos íntimos, é o momento deles, mas o plano espiritual guarda a situação para que não aconteça
nada fora da programação. Mas o que vocês não sabem e que começa a acontecer é que, acontecendo lá a situação no momento de relacionamento íntimo do casal, e quando o espermatozoide é conduzido ao óvulo, existe uma equipe de técnicos espirituais que está lá, depois que acabou o momento da união fraterna deles, o plano espiritual fala, agora nós podemos entrar para fazer o nosso trabalho. E aí eles vão olhar, com a visão profunda que eles têm, o espermatozoide que traz a carga genética compatível com o óvulo que precisa ser fecundado, que vai trazer os caracteres genéticos que o Segismundo precisa ter. Ele precisa ser saudável, então não pode ter nenhuma anomalia cromossômica do tipo síndrome de Down, o cromossoma tal não se dividiu, e aí a criança nasceu com um problema genético tal. Precisa haver uma coisa ele precisa ter um corpo sadio. Mas tem aquele probleminha do coração, lembra? E aí os técnicos da reencarnação vão lá olhar qual é o espermatozoide que traz a carga genética compatível com o que ele precisa ser, e vão incentivar na corrida, porque quem já estudou biologia sabe, né, que tem lá a corrida, que o espermatozoide que chega primeiro é o que fecunda o óvulo. Quem vai chegar primeiro é aquele que tem os componentes genéticos das características que aquele espírito vai ter. Até isso o plano espiritual elabora. Por isso que é interessante que vocês leiam. Porque não é uma coisa fortuita, como a gente imagina, reencarnou. É complexo. E aí eles programam tudo para que o espermatozoide que traz a carga genética que eles precisam fecunde o óvulo. Aí, sim, houve a fecundação. Aí eles chamam outra equipe que está trazendo o Segismundo miniaturizado e vão lá fazer a ligação do laço fluídico do Segismundo espírito, né, ao corpinho que começou a se desenvolver. E, a partir de algumas horas, aquela célula já vitalizada pelas energias do espírito vai começar a se dividir. Mórula, blástula, glástula, os nomes estranhos assim que o povo da biologia sabe, né? Aquelas divisões certinhas que vão começar a formar o embrião, o feto, até nascer o bebê. Se não houvesse espírito ali, aquela divisão não ia ser daquela forma, ia ser uma divisão aleatória, mas é uma divisão coordenada pelas vibrações do espírito, embora o espírito esteja ali inconsciente, né? Porque no estado de perturbação, de miniaturização. Antes disso, quando o André Luiz tomou contato com essa complexidade toda, de como é um departamento inteiro programando detalhes de uma encarnação, que a gente precisa valorizar por isso, pelo esforço dos espíritos, por isso também, André Luiz pergunta assim, como médico, né? Mas e a lei da hereditariedade biológica? Como é que fica? Quer dizer, ele aprendeu a vida dele toda que os caracteres físicos, né, são o genótipo, né, são resultado de processos hereditários, de DNA da mãe, do pai, da família toda, que vão se combinando lá, e aí nasce com os olhos do pai, uma doença genética da mãe, um problema lá do avô. Isso tudo, como é que fica? São os espíritos que manipulam tudo, e essa lei? Aí os espíritos respondem para ele, a lei de hereditariedade biológica, fisiológica, ela funciona exatamente como você aprendeu, sim. Nos espíritos com menor evolução espiritual, ela é absoluta. Você não pode escolher. O indivíduo que traz da sua herança, dos seus ascendentes, determinado gene para uma doença, ele vai forçosamente nascer com aquela doença. A lei da hereditariedade funciona. O Espiritismo não veio derrogar as leis da ciência, que são leis divinas também, lembram? Então, isso não é derrogado. Mas, nos espíritos que já têm um cabedal de evolução maior, ela funciona relativamente, de acordo com a necessidade do espírito. Então, isso explica quando determinado casal que tem uma patologia pregressa, que imagina-se com 100% quase de certeza de que o filho vai nascer com aquela patologia e o filho não nasce. Porque a lei da hereditariedade fisiológica, ela funciona sim, mas ela é absoluta para os espíritos que ainda não têm um cabedal de iluminação para interferir nela. Mas os espíritos que já têm uma certa evolução espiritual, essa lei acaba sendo relativa,
porque, afinal de contas, o corpo é um instrumento para o aperfeiçoamento do espírito. Então, as pessoas que, às vezes, têm medo de ter filhos porque vai reencarnar com a mesma doença, é infundado, porque se reencarnar é porque o espírito precisa. Tem ali o espírito que precisa daquilo. E se não precisar, o plano espiritual programa, e isso é relativo, tem como manipular, sem se derrogar a lei divina. Não foi derrogada a lei da hereditariedade. Se você encontrar, você vai encontrar a justificativa para o indivíduo ter reencarnado sem a patologia. A lei da probabilidade vai explicar com certeza, né? E é interessante a gente analisar isso, mas do ponto de vista do nosso crescimento espiritual. A nossa reencarnação foi um processo elaborado com a assistência dos mentores espirituais. E aí o capítulo se encerra com o Segismundo reencarnado com 1 ano, mais ou menos, no bercinho dele, todo feliz, sorrindo, quando chega uma comitiva de espíritos que só ele vê, né? Que é o Alexandre, o André Luiz, a turma que preparou lá, os amigos dele que prometeram estar apoiando ele. Então, volte e meia, eles vão lá visitar o Segismundo, bebezinho reencarnado, e ele fica todo feliz, porque o vê, né? Porque os laços que o prendem à matéria não estão tão fortes ainda, e ele vê essa assistência espiritual. Mais à frente ele vai deixar de ver, ou não, né? Mas vai sentir, como nós sabemos e sentimos que não estamos aqui deserdados. Viemos reencarnar, passar pela prova, ninguém gosta de passar por prova, mas devemos lembrar que tem uma equipe lá insistindo, que fica triste quando a gente fraqueja e fica feliz quando a gente acerta. Então, vamos lembrar e agradecer aos nossos benfeitores que programaram a nossa reencarnação e, em última instância, a Deus que permitiu, a Jesus que permite. E é isso que nós podemos resumir desse item muito rico que vocês devem procurar entender com maiores detalhes.